E aí, a história, como a gente sabe, é cheia daqueles momentos que mudam completamente o rumo das coisas, né? Nessa nossa revisão rápida de hoje, a gente vai conectar alguns desses pontos decisivos, começando lá nas primeiras civilizações e chegando até a formação do mapa do mundo que a gente conhece. Bom, então vamos lá. Nosso roteiro passa por 4 momentos cruciais. A gente começa na antiga Mesopotâmia com a necessidade de registrar as coisas e termina com um tratado que basicamente dividiu as terras recém-descobertas e deu origem a um novo mapa mundial. Primeiro ponto do dia. Vamos entender como uma coisa boa, o sucesso na agricultura, acabou criando um problemão. Um problema que só pôde ser resolvido com uma das maiores invenções da humanidade, a capacidade de registrar informação. Vamos tentar imaginar a situação. Pensa num agricultor lá da Mesopotâmia. As colheitas foram tão espetaculares que agora ele tem um excedente gigante de grãos. Como é que ele vai controlar o que foi vendido, para quem vendeu e o que ele ainda tem guardado? Era simplesmente informação demais para guardar só na cabeça. A solução que os sumérios criaram lá por volta de 4000 a.C. foi simplesmente brilhante. Eles pegavam argila ainda úmida e com uma espécie de estilete faziam marcas que representavam os bens, as transações. Na prática, foi a primeira planilha do mundo, uma ferramenta que se tornou essencial para administrar toda aquela riqueza que estava crescendo. Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte: a escrita não nasceu para poesia ou para contar grandes histórias, nada disso. Ela surgiu para contabilidade. Foi uma ferramenta super prática que nasceu da necessidade de organizar uma sociedade que ficava cada vez mais complexa. Agora, vamos avançar um pouco e ver como as coisas evoluíram. Com a cidade surgindo e crescendo, apareceu um novo desafio. Como garantir que um monte de gente pudesse viver junto de forma organizada e, principalmente, justa? É que, à medida que as cidades cresciam, o potencial de dar briga explodia. Imagina só os conflitos sobre onde terminava a terra de um e começava do outro, acusações de roubo, acordos comerciais que não eram cumpridos. A convivência precisava de regras bem claras para manter a ordem. E foi aí que surgiu o Código de Hammurabi, que foi um verdadeiro marco. Ele foi uma das primeiras tentativas de criar um padrão de justiça que valesse para o império inteiro, garantindo que as regras fossem claras para todo mundo, do mais rico ao mais pobre. O código ficou famoso por aquele princípio do olho por olho, dente por dente, um conceito conhecido como a Lei de Talião. Mas a ideia não era só vingança, era sobre proporcionalidade. A punição tinha que ser equivalente ao dano que foi causado, estabelecendo um senso de justiça que as pessoas pudessem entender. Todas essas inovações ali no Crescente Fértil foram a base da civilização. A escrita e as leis permitiram que impérios enormes crescessem e interagissem entre si. E agora a gente vai dar um salto gigantesco no tempo para ver como essa interação global entrou numa fase completamente nova. Uma era de descobertas que ia mudar o mapa do mundo para sempre. Chegamos no século XV, e o problema agora era outro. Os europeus queriam muitas riquezas do Oriente, como as especiarias, mas eles precisavam desesperadamente de uma rota comercial que fosse melhor e mais segura para chegar até lá. E quem saiu na frente nessa corrida foi Portugal. E não foi por acaso, não. Foi uma combinação de vários fatores. A sua localização geográfica, bem ali na cara do Oceano Atlântico, o conhecimento que eles já tinham de navegação, o apoio do rei para bancar as expedições e, claro, o interesse da burguesia em investir para achar um novo caminho para as Índias. Enquanto Portugal estava lá explorando a costa da África, a coroa espanhola decidiu apostar numa ideia que era bem radical para a época. A proposta veio de um navegador de Gênova, o Cristóvão Colombo. Ele acreditava que, já que a Terra era redonda, dava para chegar no Oriente navegando na direção oposta, para o oeste. Só que essa descoberta acidental do Colombo acabou criando um problema político totalmente novo e com proporções globais. Afinal de contas, de quem eram essas novas terras? O Colombo morreu acreditando que tinha chegado às Índias, mas na verdade ele tinha encontrado um novo mundo, o que gerou um conflito na hora entre as duas superpotências navais da época, Espanha e Portugal, sobre quem tinha o direito de posse sobre aquilo tudo. A solução para essa disputa foi diplomática. Eles recorreram ao árbitro mais poderoso da Europa naquela época, o Papa. Com a mediação dele, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, que basicamente traçava uma linha imaginária no mapa para dividir as áreas de exploração de cada um. Com uma única linha, o tratado dividiu o mundo não europeu entre os dois. As terras a leste da linha
incluindo a costa da África e o que é crucial para nossa história, parte do Brasil pertenceriam a Portugal. Tudo que estivesse a oeste seria da Espanha. E essa divisão nos leva a uma grande questão, perfeita para a gente encerrar essa análise. Se o tratado já garantia a Portugal um pedaço de terra do lado de cá do Atlântico, a chegada do Cabral ao Brasil em 1500 foi só uma coincidência ou um desvio de rota? Ou será que foi um movimento já calculado, sabendo que ele encontraria terras que, por direito, já eram portuguesas? Essa é uma pergunta que até hoje provoca muito debate entre os historiadores.